Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Hoje é uma noite especial. Todo culto, na verdade, é um culto especial de adoração ao Senhor, onde nós oferecemos o lugar de honra ao nosso Deus. É onde nós oferecemos a nossa adoração, mas a nossa adoração não se resume só aqui também, no domingo, mas todos os dias, 24 horas. Mas é um dia também que nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz. Onde nós nos lembramos e celebramos a ceia do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Que é o que nos dá a vitória, é o que nos faz sentido na nossa vida de crente. Se não fosse o corpo e o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não haveria comunhão, não haveria esperança dos céus. Mas nós estamos aqui por conta de Cristo, por causa dele nós estamos aqui. E eu quero compartilhar essa palavra com você, falando a respeito desta mulher, que o texto não fala o nome dela, nós não sabemos o nome desta mulher, e eu já estou há alguns dias com esta mulher. Essa mulher está quase todos os dias essa semana e mais alguns dias me acompanhando. E eu quero falar sobre ela, já que ela está há tanto tempo. Eu quero falar sobre essa situação para você nessa noite. Espero que ela esteja com você um pouquinho também e que a história dela venha fazer diferença na sua vida. Diz assim o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus cabelos com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Amém? Feche seus olhos só por mais um momento. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Quero te dar o lugar de honra, Pai, o lugar que é somente teu. Que o Senhor fale a cada coração, independente de mim, Senhor. A tua palavra por si só, ela já fala. Que o Senhor venha produzir algo diferente no coração de cada um que entrou aqui, Pai. Essa palavra seja para transformação, para consolo, para conforto, para impulsionamento, Deus, e para que as pessoas se acheguem mais ao Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu quero trazer esta palavra com o título Atitude. O título da palavra dessa noite, Atitude. Gente, não sei se você já percebeu que existem pessoas que esquecem de onde saíram.
Existem pessoas que se esquecem de dificuldades, situações difíceis que passou, e de maneira que se torna indiferente até mesmo com a vida. Pessoas que já passaram por privações, por exemplo, depois que passaram por privações, mas venceram e têm mesa farta, algumas delas você já percebeu que não dão o devido valor no o lugar em que elas chegaram? Quem passou por privações, você concorda comigo que deveria dar muito mais valor aos detalhes da vida? Sim ou não? Pessoas que estiveram aprisionadas não deveriam dar muito mais valor à liberdade? Mas dão, nem sempre. Pessoas que passaram muitos momentos difíceis na vida, mas conseguiram superar. Tem algumas pessoas que se tornam arrogantes, vaidosas, orgulhosas, se esquecem do caminho que trilharam. Mas, pensando neste contexto de pessoas que passaram momentos difíceis, eu estava pensando que este é um problema de muitos de nós também. Não é um problema da sociedade de uma forma geral, daqueles que não conhecem a Cristo, mas também é um problema de muitos de nós, que já fomos alcançados por Cristo. Nós gostamos da vida que vivemos e é maravilhosa. Viver com Cristo é maravilhoso, mas muitos de nós se esquecem de onde saiu. Se esquece de onde Deus tirou. Muitas pessoas que receberam uma cura, muitas vezes se esquecem de Jesus. Tem pessoas que foram curadas, você conhece pessoas assim? E que depois nunca mais voltou sequer nem para agradecer a Deus. Para dizer, Deus foi o Senhor quem realizou algo na minha vida, e eu vou entregar a minha vida toda para o Senhor. Não arredo o pé 1 milímetro da tua presença. Então, este é um problema de muitos de nós, de não reconhecermos, muitas vezes, os pecados nossos que foram perdoados. Não é mesmo? Nós tivemos os nossos pecados perdoados e muitas vezes nós não damos o devido valor ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E olha, gente, todos nós fomos perdoados em algum momento. E tem pecados que o ser humano não perdoaria, mas Jesus perdoou. Tem família que já não tolerava, não tolerou ou não tolera, mas Jesus perdoou e Jesus continua perdoando. Porque Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus poderoso. Quando eu falo sobre este reconhecimento, eu não estou contradizendo a mensagem que eu preguei no dia 31, dizendo para não olharmos para trás. Eu estou falando da maneira de reconhecermos de onde nós fomos tirados. O sacrifício do Senhor Jesus, que foi eficiente na nossa vida. Jesus, ele operou uma obra extraordinária na vida de cada um de nós, que lugar nenhum poderíamos alcançar. Sabe que muitas vezes as nossas atitudes, diante daquilo que nós recebemos de Jesus, são atitudes de indiferença. De alguns, não de todos. Então, é como se alguém dissesse assim, Jesus veio ao mundo, não fez mais do que a sua obrigação. Ele quis vir. Ou assim, a pessoa me ajudou, mas tá bom, isso é passado. É uma questão de indiferença, mas ainda bem que nós temos a palavra de Deus, amém? Ainda bem que nós temos a palavra de Deus que nos traz histórias como desta mulher.
Histórias reais, verdadeiras, que aconteceram e que nos impulsiona para estar mais perto de Deus, para termos atitudes de nos aproximarmos mais de Deus, amém? Nos desperta, nos leva para perto de Deus, nos aproxima de Jesus. Glória a Deus pela palavra dele, que nos transforma, porque nós continuamos crendo que a palavra transforma vidas. Aleluia! E este texto que nós lemos fala de uma mulher pecadora. Não fala o nome dela. E só em Lucas vai falar dessa mulher, em Marcos, em Mateus, em João vai falar de Maria, que também ungiu os pés do Senhor Jesus. Mas vai tratar simplesmente de um nome aqui, pecadora. E pecadora você pode entender como uma prostituta, uma mulher de má reputação na sociedade. Uma mulher que o lugar onde ela morava, todo mundo conhecia ela como uma mulher de má reputação. Uma mulher que não tinha dignidade. Uma mulher que não era bem-vinda em todos os lugares. A Bíblia simplesmente diz que esta mulher era uma pecadora. Mas também diz de um homem chamado Simão, que era um religioso. Um fariseu. Um homem que costumava ir ao templo, era um líder religioso da época. E este homem convida Jesus para estar na casa dele. Jesus era uma autoridade na época. E era comum um homem como Simão convidar alguém de notoriedade na sociedade para ir até a casa dele, para ele dialogar, para apresentar para outros convidados, para conversar determinados assuntos, para que as pessoas pudessem também ouvir. E Jesus é convidado por Simão. E Jesus vai na casa desse fariseu. Jesus já tinha ido na casa de publicano. E para o fariseu Simão era interessante chamar Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha realizado outros milagres, Jesus tinha transformado vidas e tinha uma multidão que seguia Jesus. Então Simão falou assim, vai ser legal chamar este homem para entrar na minha casa. Um homem importante, todo mundo só fala nele. Porque quando Jesus começou o seu ministério, o mundo nunca mais foi o mesmo. E quando Jesus chega na nossa vida, também a nossa vida, ela muda, né? Tenho certeza que a sua vida foi mudada quando Jesus entrou na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E Jesus entrou na casa de Simão, do fariseu. Ele foi convidado para comer. E quando ele chega na casa do fariseu, ele se reclina à mesa. E quando nós falamos de mesa aqui, nesse contexto, não é na mesa como nós estamos acostumados, que nós ficamos com os pés embaixo da mesa, uma mesa alta, na altura do abdômen, para que a gente possa ter um conforto. A mesa aqui era uma espécie de um divã. Então, a pessoa que assentava ao redor da mesa, ela ficava apoiada, deitada no chão, com o seu braço esquerdo apoiado sobre uma almofada, e se alimentava com a mão direita, e os pés ficavam para fora da mesa. E assim todos que estavam ao redor da mesa, e a pessoa ficava descalça ao redor da mesa. E por isso que facilitou o acesso daquela mulher chegar até Jesus. E além dos convidados ao redor da mesa, a casa de um homem como Simão era uma casa ampla que tinha normalmente um pátio, um pátio grande, um jardim. E um jantar como esse, com uma pessoa importante, era público, as pessoas tinham acesso na casa dele. É como se a casa fosse construída ao redor de um quintal, e aquele quintal no meio, as pessoas chegavam ali e ficavam assistindo as pessoas se alimentarem e ouvindo os discursos. Então era um jantar público, qualquer pessoa poderia entrar para ouvir, quando era um evento como esse. Jesus entra na casa de Simão como um convidado, se assenta ao redor da mesa com Simão. Mas tem uma coisa que era costume da época e Simão não fez com Jesus. As ruas daquele tempo eram empoeiradas e as pessoas não usavam calçados fechados. Então era comum chegar numa casa e o anfitrião, o dono da casa, oferecer uma bacia com água para que o convidado lavasse os pés,
para que se reclinasse à mesa com seus pés limpos. Mas também era costume da época o anfitrião, o dono da casa, receber o convidado com um beijo no rosto, de honra. E também era costume passar um óleo sobre a cabeça porque o sol era escaldante. Simão não fez nada disso com Jesus. Jesus entra na casa de Simão, reclina a mesa, não recebeu um beijo, não recebeu uma lavagem nos seus pés e não recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Mas enquanto eles estavam conversando e se alimentando, Jesus é surpreendido por uma mulher que teve uma atitude. Uma atitude extraordinária, ela rompeu uma barreira. Primeiro que cultural, por ela ser uma prostituta. Por ela não ser bem aceita naquele ambiente. Ela rompe uma barreira e Jesus está ali se alimentando. E com certeza Jesus sentiu aquela mulher tocando os pés dele, mas ele não fez nada. Diferente daquela mulher que tinha a hemorragia, que ele sentiu ela tocar na hora das suas vestes. A mulher chega e começa a chorar aos pés de Jesus. E você pergunta, por que essa mulher chorou aos pés de Jesus? Só quem teve seus pecados perdoados e que reconhece que o valor do perdão dos pecados é que sabe o valor que tem uma lágrima aos pés de Jesus. E essa mulher começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Imagine que não eram poucas lágrimas, ela estava chorando aos pés de Jesus. E quantas vezes as lágrimas dos nossos olhos faz tempo que não saem, né? Nem com uma martelada no dedo. E talvez Jesus está falando assim, estou com saudade daquelas lágrimas. E aquela mulher chorando, chorando. E ela tem uma outra atitude extraordinária, ela rompe uma barreira, ela solta os seus cabelos, algo que não era comum para as mulheres judias desta época. Ela solta os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E secando os pés de Jesus, ela começa a beijar os pés de Jesus. E começa a ungir os pés de Jesus. Era comum que as mulheres carregassem, pendurado ao pescoço, um vaso. Alabastro era um material tipo um gesso muito fino. E era um vaso que tinha um gargalo grande. E quando fosse usar aquele conteúdo que estava ali dentro, que nesse caso era bálsamo, que era um óleo perfumado, era quebrado aquele pescoço, aquele gargalo, e era derramado aquele óleo. As mulheres usavam isto, inclusive elas tinham licença para usar até no sábado. Usavam pendurado ao pescoço. E essa mulher adentra naquele lugar, ela quebra algo de muito valor, que era aquele conteúdo perfumado que estava dentro daquele vaso. Ela despeja aos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus com bálsamo. Mas sabe que até então Jesus não tinha tido reação nenhuma, e aquela mulher chorando aos pés de Jesus. E ninguém talvez tinha percebido muito a presença daquela mulher, até que Simão tem um pensamento. Ele não beijou Jesus, ele não lavou os pés de Jesus, ele não ungiu a cabeça de Jesus. Mas quando aquela mulher tem essa atitude, e ele se levanta no seu coração, no seu pensamento, e fala assim, coloca a prova, isso aí não é Messias não. Este daí não é profeta, se fosse profeta, saberia a índole dessa mulher. Saberia que essa mulher não tem boa reputação, quem está ungindo os pés dele, quem está beijando os pés dele. Este homem não sabe nada. Esse homem não sabe o que está fazendo. Tem pessoas que às vezes acham que Jesus não sabe o que está fazendo, né? Jesus perdoar o pecado desta pessoa. Esta pessoa falar que teve um encontro com Jesus, aí tem golpe. Sei não. Mas Jesus estava ali e Simão, só no seu pensamento, e Jesus olha para Simão. Jesus confronta Simão para que as escamas dos olhos dele também caem.
para que ele também possa ter um encontro com Jesus. Jesus confronta Simão, a atitude de Simão ali naquele momento foi criticar Jesus, enquanto a atitude da mulher foi de humilhação, de romper uma barreira de reconhecimento do perdão dos seus pecados. Ainda que o texto não diz que essa mulher já tinha tido um encontro com Jesus, mas só é possível chorar aos pés de Jesus aquele que já reconheceu que foi perdoado. Ninguém vai chegar até Jesus e amar Jesus sem antes ter se sentido perdoado por Ele. A atitude dela demonstra que ela já tinha tido um encontro com Jesus. Aquela atitude de humilhação, de reconhecimento. Mas Jesus olha para Simão e confronta Simão e conta uma história para Simão. Se fosse nos nossos dias em valores, Jesus falaria mais ou menos assim: olha, eu quero te contar uma história. 2 pessoas deviam para um credor, para um agiota. E essas 2 pessoas não tinham condições de pagar as suas dívidas. Uma devia 1 ano de trabalho, ou muito mais de 1 ano de trabalho. Um denário aqui era 1 ano de salário. Então, um devia aqui 100 mil reais para um credor, enquanto o outro devia 10 mil reais. O credor, olhando os 2 que não tinham condições de pagar, falou assim: está perdoada a dívida de ambas. E Jesus pergunta para Simão: qual que vai amar mais? Ou seja, qual que vai ter o seu coração mais grato? Ele falou: eu suponho que aquele que tinha uma dívida maior. Ele falou: disseste bem. Porque o que acontece? Essa mulher reconheceu o tanto de pecado que ela tinha e que ela foi perdoada. E Simão estava julgando porque talvez ele tinha sido criado num ambiente religioso, seguia todos os mandamentos, cumpria com todo rigor, e ele falou assim: eu quase não tenho pecado. Eu quase não tenho pecado, eu já sou quase um santo. E essa mulher aí é muito pecaminosa. Jesus está vendo porque ela tem maior amor, porque ela reconhece que a quantidade de pecados que ela tinha, a vida pecaminosa que ela tinha, ela foi perdoada. Irmãos, ela reconheceu o perdão dos pecados e por isso ela teve essa atitude diante de Jesus. O comentarista bíblico William Barclay, presbiteriano, ele diz assim, faleceu no ano passado, ele disse uma frase assim: é certo que o maior dos pecados é não estar consciente de pecado. Vou repetir: é certo dizer que o maior dos pecados é não estar consciente de pecado. Mas sentir a necessidade abrirá as portas ao perdão de Deus, porque Deus é amor, e a maior glória do amor é que precisamos dele. Precisamos dele. Reconhecer quão pecador nós somos. Como somos pecadores. Temos tantos anos na igreja, mas não nos dá imunidade contra o pecado. Nos dá experiências, mas tem pecado que ainda continua e a gente precisa reconhecer para que possamos ter um encontro com Jesus. Eu quero te perguntar: você sente necessidade de se aproximar mais e mais de Jesus? Sim ou não? Ou de repente você fala assim: eu já estou satisfeito com os pecados que já foram perdoados na minha vida, o perdão que eu já recebi dos meus pecados, já está bom. E eu vou levar minha vida assim agora, não quero me aprofundar muito no relacionamento com Jesus, está bom do jeito que está. Mas se você quer ter a atitude de se aproximar mais de Deus, nesse ano, na sua vida, eu quero propor 3 atitudes práticas para nós, para esta noite. Amém? 3 atitudes para nos aproximarmos mais e mais de Deus, com base neste texto. Primeiro, reconheça o valor do perdão dos pecados. Reconheça o valor do perdão dos pecados. Eu escrevi uma frase, não sei se faz sentido para você, mas para mim faz. Quando reconhecemos o quanto fomos perdoados,
somos constrangidos a estar mais perto de Jesus. Outra frase. Quando reconhecemos que ainda necessitamos de perdão, somos constrangidos a estar mais perto de Cristo. Você concorda? Quando nós reconhecemos que ainda nós necessitamos de perdão, o amor de Jesus nos constrange. Eu tenho que olhar para ele e falar assim: Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor, que é a fonte de amor, é fonte de perdão, é fonte de fé, é fonte de esperança. Não há outro caminho, não há outro lugar, não há outro lugar para estar senão na presença de Jesus. Eu preciso reconhecer o valor do perdão dos meus pecados, ainda que, como eu, você tenha vivido num ambiente cristão. Nós precisamos, no momento da nossa vida, ter experiência com Jesus. Falar assim: Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que na minha vida toda tem pecados que me perseguem, e eu preciso estar perto de Deus, preciso estar pertinho de Jesus. A vaidade, o orgulho, a ira, a soberba, sempre está rondando. Tem pecados que insistem. E Tiago fala que o pecado, a semente do pecado está dentro de nós. E se nós começarmos a regar a sementinha do pecado, ela vai crescer, vai florescer. E nós não vamos ter muita dificuldade de vencer, mas pelo sangue de Jesus nós vencemos. E é só através dele. A vida cristã é uma vida de arrependimento, de conversão dos nossos pecados. Todos os dias precisamos nos converter a Jesus. Todos os dias. Sim ou não? Todos os dias. Quando reconhecemos que ainda necessitamos de perdão, nós saímos da superficialidade, nós nos aprofundamos no relacionamento com Jesus. Nós nos aprofundamos, e este é o segundo ponto que eu quero trazer, a segunda lição para nós. Não se conforme com superficialidade. Não se conforme com superficialidade. As atitudes de Simão e as palavras de Jesus dirigidas a Simão, demonstram que Simão pensava que, parece que ele agradava a Jesus o bastante. As palavras de Simão aqui demonstram o pensamento dele, que parece que o pensamento de Simão é que a vida que ele levava era suficiente para agradar Jesus. Para agradar a Deus, dizer assim: olha, eu não tenho pecado, eu estou bem, esta sim é uma pecadora. Engana-se quem pensa assim. 1 João, ele diz assim que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, engana-se a si mesmo e faz de Deus mentiroso. Aquele que pensa que não tem pecado, está muito longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais nós reconhecemos que nós precisamos nos aprofundar em relacionamento íntimo com Ele, para vencermos o pecado, amém? E Simão estava numa vida ali sem profundidade, de superficialidade, uma vida de conformidade. E se nós não nos cuidarmos, meus irmãos, nós viramos crentes só de domingo. A gente, como se falássemos assim para Deus: Deus, beleza, estou indo para a igreja, vou te adorar, mas amanhã, segunda-feira, o Senhor aí, eu aqui. Eu não me meto com as suas coisas e o Senhor também não se mete com a minha vida, deixa que eu resolvo o meu dia a dia. Domingo que vem a gente se encontra de novo lá na igreja, tá bom? E aí lá a gente tem um momento de intimidade. Mas segunda-feira, deixa eu no meu cantinho. Eu levanto cedo, no horário que eu quero, ou eu vou trabalhar e eu faço do jeito que eu quero. O Senhor não se mete muito aqui, que eu já tenho experiência e sei como fazer. Nós não falamos isso. Mas muitos agem como se dissesse. Quando nós não nos aprofundamos em relacionamento com Deus, nós ficamos na superficialidade. Fala assim: Deus, eu não quero te conhecer mais. Deus, eu não quero ter uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, eu não quero vencer tais pecados de estimação porque me faz bem.
Eu me sinto bem assim. Tá bom do jeito que tá, os amigos que eu tenho, que é legal. Eu fico bem na sociedade, fico bem nas mídias sociais. Então, Deus, fique no templo que eu te conto domingo que vem. Nós não falamos assim, mas é como se disséssemos assim. E Deus está falando assim: olhe para a cruz. Você acha que eu morri para que você viva uma vida cristã só no domingo? Você acha que eu morri só para eu perdoar os seus pecados quando você acha que devem ser perdoados? Ou você joga uma moedinha e faz um pedido e eu realizo o seu pedido, só porque você pediu? Jesus está convidando para uma vida de profundidade, de intimidade, e é aos pés de Jesus. É romper barreiras, é fazer algo extraordinário, é falar assim: Deus, agora basta, não quero mais saber dos vícios da bebida, não quero mais saber das más companhias, não quero saber de uma vida rasa. Eu quero uma vida de intimidade com o Senhor. Chega, Deus. Não é quando eu tiver 80 anos que eu vou falar assim: Deus, agora eu quero um compromisso real contigo. É enquanto tenho fôlego de vida, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. É hoje, é agora. Aquelas pessoas que foram passear, tirar fotos, fazer selfie, não sabiam que não sairiam dali. Quem iria imaginar que desprenderia uma coluna de pedras? Quem poderia imaginar isso? Um amigo meu estava um dia antes lá, e era para ele estar no dia. Ele falou: olha, foi um livramento de Deus. Agora, quem não tem uma vida de profundidade com Deus, a nossa vida não se resume aqui, mas o que nós fazemos aqui reflete para toda a eternidade. A vida profunda de intimidade com Deus aqui vai refletir para a eternidade. Se não vivermos uma vida de intimidade com Deus, tem pessoa que vai achar o céu estranho. Vai ser salvo como que pelo fogo, vai falar assim: mas era isso? Ou alguns vão se surpreender e falar assim: puxa, se eu soubesse que era tudo isso, quanto tempo perdido. Jesus, ele nos chama para uma vida de intimidade, de profundidade, sair do raso, sair da superficialidade. Amém? Terceira lição: tenha atitudes extraordinárias. Seja alguém com atitude que agrada o coração de Deus. Parece escandaloso, parece um negócio que todo mundo vai falar, mas a mulher rompeu. Ela falou assim: todo mundo já fala de mim mesmo, né? Agora que eu fui perdoado, você acha que eu não vou me jogar aos pés de Jesus? Ah, mas para com isso. Se me expulsarem da casa de Simão, para com isso, eu estou nem aí, porque eu fui perdoada. Eu sei o valor do perdão. Eu sei a vida que eu quero viver com Ele, não é na superficialidade, é aos pés dEle. Então, ela teve uma atitude extraordinária, gente. E Jesus nos chama também: seja então uma pessoa com atitude que agrada o coração de Deus. Fala assim: Deus, o que o Senhor está querendo? O que eu posso fazer? E eu sei que tem muitos aqui vivendo atitudes extraordinárias. Eu tenho certeza que neste ano de 2021, muitas pessoas aqui viveram atitudes extraordinárias e podem contar testemunhos. Você pode compartilhar nas redes sociais, compartilhar com as pessoas os teus testemunhos, porque eu tenho certeza que tem muita gente com testemunhos extraordinários. Gente, desculpa a palavra, nós somos às vezes meio sem vergonha, né? Porque a gente sabe o segredo. Se a gente se despeja aos pés de Jesus, Ele faz coisas ao nosso favor. Mas a gente não faz. Se a gente se humilha, se a gente ora, se a gente chora, se a gente jejua, se a gente se dedica um pouquinho mais, Deus faz grandes coisas. É assim ou não é? Eu tenho certeza que você tem experiência assim. Eu tenho certeza que você já teve experiência. Você olha, essa semana eu só orei um pouquinho a mais e Deus fez um negócio tão diferente. Senti algo tão diferente. Ele está esperando atitudes extraordinárias. Porque alguém já disse que não adianta esperar resultados diferentes se não fizermos coisas diferentes.
continuar fazendo a mesma coisa, não tem resultado diferente. Precisa fazer algo diferente, atitudes diferentes. Essa mulher, ela fez algo incomum. Essa mulher fez algo extraordinário, porque ela sabia o quanto ela tinha sido perdoada. Então, a nossa atitude diz muito a respeito daquilo que nós sentimos com relação a Deus. Diz muito. É a nossa atitude que vai nos afastar ou nos aproximar de Deus. Deus já está com os braços abertos para nos receber. A nossa atitude vai fazer com que nos aproximamos ou nos afastemos dele. Mas que possamos nos aproximar dele, amém? Pequenas mudanças podem mudar muita coisa. Pequenas mudanças podem gerar transformações grandiosas das nossas vidas. Não tenho dúvida disso. Se você quiser se aproximar de Deus, é preciso tomar atitudes diferentes. Atitudes que você não estava fazendo. Comece a fazer, você vai ver o quanto Deus pode fazer na sua vida. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Amém, gente? Glória a Deus. Essa semana eu com a minha família estaremos saindo por 2 semanas para descansar um pouquinho. E saímos amanhã, vamos retornar lá aproximadamente dia 26. Então ore por nós, vamos viajar um pouquinho, já tem algum tempo que a gente tem vontade, lá em Veracruz do Oeste não dá para a gente ir por conta da pandemia, dessa vez nós vamos, se Deus quiser. Então que os irmãos estejam orando por nós, as atividades seguem normais, tem oração na terça-feira às 8 horas da noite, quarta-feira tem culto às 15 horas da tarde, e tem culto de celebração no próximo domingo às 19 horas também. E a escola bíblica vai voltar no dia 23, não no domingo que vem, mas no outro domingo. Que também é uma aula maravilhosa que nós já estamos tendo. Então venha participar e Deus realmente tem algo maravilhoso para você. Amém? E também queria anunciar para vocês que quem está aí se candidatando para o batismo, logo será divulgada a nova data para o discipulado para o batismo. E também será divulgada uma nova data para o curso Tornando-se Um, que é o curso de novos membros. Então, logo a equipe de ensino estará divulgando as datas. Fiquem atentos às redes sociais da igreja, nos cultos também serão divulgados. Amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória na presença do nosso Deus, uma semana de proteção pelo nosso Deus. Está um surto de gripe, mas que você seja guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Convido você a colocar-se em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor, aos nossos visitantes, a quem nos acompanhou pelas redes sociais, que Deus abençoe a cada um. Você que está frequentando a igreja que não é membro ainda, ore para que Deus te direcione. Eu tenho um desejo muito grande que você se torne membro aqui. Mas peça a direção de Deus para que realmente Ele confirme se é aqui o teu lugar. E se for, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida e para esta igreja também. Amém? Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pelos milagres que o Senhor já operou. Obrigado pelos louvores, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, Deus. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui. Agora, Pai amado, abençoe a cada um que vai retornar para o seu lar. Que retorne em paz, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Ó Pai, que tenham uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de vitória, uma semana de intimidade com o Senhor, de despertamento mais e mais. E que seja um ano de avançar, um ano abençoadíssimo na Tua presença, Senhor. Abençoe as famílias, abençoe, ó Pai, cada um. Em o nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço.